Buscar Deus na meditação é o caminho direto para atingir um estado mental alegre e jovem. Existem práticas adicionais que também ajudarão a nutrir a juventude mental. Em primeiro lugar, aprenda a sorrir sorrisos sinceros. Onde quer que você esteja, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, sorria de coração. Não guarde nenhuma forma de raiva ou malícia. Tente dar sorrisos genuínos a todos, amigos, familiares, estranhos. Metade do segredo da juventude está nisso. Se você tem um sorriso contagiante, que brota do seu verdadeiro ser interior, você é jovem. Costumo dizer que, se você não consegue sorrir, fique diante de um espelho e treine-se para sorrir puxando os cantos da boca para cima. No dia em que você decidir sorrir, verá que tudo parece conspirar para tentar te fazer chorar. Isso que é a vida. No dia em que você decidir ser paciente e perdoar, parecerá que os outros, de repente, se tornarão mais difíceis de lidar. Isso que é a vida. Muitas vezes somos crucificados pelos outros, mas a mesquinhez deles não deve afetar as nossas resoluções de sermos gentis. Deixe os outros seguirem o seu caminho. Seja maior você e siga o seu caminho. Não é a aprovação dos seres humanos que você deseja, mas a certificação de Deus. Depois de encontrar o prazer dele, você será feliz. Tente agradar os outros tanto quanto puder e tente não ofender ninguém. Mas não deixe que isso vá contra o seu dever principal de agradar a Deus em primeiro lugar. Não vale a pena. Pratique o seu sorriso de juventude mental o tempo todo. Veja quantas horas por vez você consegue manter o equilíbrio, apesar das provações. Quando você puder permanecer alegremente equilibrado sempre, encontrará cada célula do seu corpo viva com grande alegria. Deus me abençoou todos esses anos. Quer meu sorriso seja visto externamente ou não, a alegria divina está sempre comigo agora. O grande rio da alegria está fluindo sob as areias da minha consciência. Nem a mutabilidade da vida, nem o espectro da morte podem tirar isso de mim. Foi um trabalho árduo tornar esse estado permanente e imutável, mas valeu a pena. Tantas pessoas jogaram fora anos e anos e não encontraram a alegria. Por que imitá-los e ir atrás daquelas coisas que prometem felicidade e dão infelicidade? Entre em contato com o Espírito em meditação e você saberá que o que eu disse é verdade. Você possuirá uma alegria da qual não se desfará, mesmo que o mundo inteiro lhe seja oferecido em troca. Dinheiro, sexo, vinho, nada pode se igualar a essa alegria suprema. É um brilho sempre ardente em sua alma. A disposição também é importante para manter a juventude. Quando você gosta de alguém, não se importa em cozinhar ou fazer outras formas de serviço para essa pessoa. Mas se você tem que fazer isso por alguém de quem não gosta, a sua falta de vontade o deixa cansado e irritado para fazer qualquer coisa por ele. Esse mesmo princípio é aplicável em todas as situações. Se você não está disposto, não tem energia ou interesse. Se você estiver disposto, terá a vitalidade e o entusiasmo da juventude. Outra chave para a juventude mental é aprender a ser menos egoísta e egocêntrico
e mais generoso e atencioso com os outros. Para manter a alegria encontrada no contato com Deus na meditação, você deve praticar sua qualidade de amar a todos, de ser justo e bom para todos. Perdoe os seus inimigos. Que libertação maravilhosa você terá da escravidão, da raiva e do ciúme. Estenda a mão para ajudar os outros todos os dias, da maneira que puder. E especialmente, trazendo almas ao caminho espiritual para buscar a Deus. Dê a todos aquele mesmo amor com que você ama a sua família e seus entes queridos. Deus lhe dá entes queridos para que você possa aprender a expandir o amor próprio para incluir o amor pelos outros. E Ele permite que a morte e outras circunstâncias levem seus entes queridos para que você não limite o seu amor a apenas alguns, mas aprenda a dá-lo a todos. Quanto mais universal o seu amor se torna, mais sua consciência expandida será preenchida com a alegria do seu ser onipresente. O Bhagavad Gita diz: quando um homem vê todos os seres separados, como existentes no um que se expandiu em muitos, ele então se funde com Brahman. Vários santos que permaneceram em reclusão secreta, escondidos do olhar cético de um mundo não iluminado, viveram muito além de uma vida normal, mantendo a juventude não apenas do espírito, mas também do corpo. Mahavatar Babaji é um deles. Jesus, de maneira diferente, demonstrou domínio sobre os elementos de seu corpo. Ele disse e então provou: destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Tais poderes foram comprovados por grandes mestres na Índia. As leis superiores não foram muito demonstradas no Ocidente, porque sua cultura se concentrou no desenvolvimento material externo, enquanto o Oriente se dedicou a uma pesquisa interna nos reinos do espírito. Por que se surpreender que alguns mestres, para cumprir um propósito divino a mando de Deus, escolham viver vidas extraordinariamente longas? Vemos na natureza que existem animais que podem viver muito mais do que os seres humanos comuns. No entanto, o homem é suposto ser a criatura superior. E por que ele tem menos longevidade? Porque, como seres humanos, somos dotados exclusivamente de livre-arbítrio, privilegiados para fazer o que quisermos. E pelo mau uso dessa dotação, o homem escolhe fazer todas as coisas que não deve fazer. Seus hábitos errados de viver, pensar, persistir na separação de Deus, são passados de geração em geração no processo de evolução, limitando severamente a expressão de sua potencialidade divina, física, mental e espiritualmente. Quando no útero da mãe o corpo humano começa a crescer, a partir da divisão da primeira célula, constituída pela união do esperma e do óvulo, um embrião é formado em 4 dias. Todo o potencial do corpo está lá no 4º dia. No início, as células transformadoras são chamadas de células germinativas, cada uma capaz de se transformar em qualquer tipo de tecido corporal. De acordo com um projeto específico, eles misteriosamente começam a se especializar para formar nervos, ossos, pele, sangue, órgãos,
basicamente todos os componentes do corpo. À medida que as partes do corpo são formadas, as células germinativas especializadas tornam-se células somáticas, aprisionadas em suas funções específicas e nas limitações dessas funções. Isso significa que eles nem sempre obedecem à mente consciente, porque os hábitos kármicos evolutivos e individuais e os pensamentos de séculos estão profundamente embutidos em sua composição. Por exemplo, o homem é capaz de desenvolver 2 conjuntos de dentes. Então, por que ele não pode criar um terceiro conjunto ou talvez um quarto? Porque as próprias células de nossos corpos são hipnotizadas pelos padrões evolutivos de gerações, alojados em nossos cérebros e na composição celular. Quanto mais nos afastarmos da hipnose subconsciente, do estado evolutivo da civilização, mais livres seremos. Como converter células somáticas de volta em células germinativas versáteis e criativas, que podem reconstruir e rejuvenescer partes do corpo, será o futuro esforço da ciência. Nossos corpos devem ser capazes de mudar da maneira que quisermos. Aprenda a manter a sua vontade forte, uma vontade calma, não uma vontade nervosa, e seu corpo estará cheio de energia. É pelo poder da vontade que você traz energia para esse corpo e a utiliza. Quanto maior a vontade, maior o fluxo de energia. Aprenda a extrair essa energia, não apenas dos alimentos e do oxigênio, mas também do infinito. Porque chegará um momento em que, por mais medidas físicas você tome, o seu corpo ficará fraco. Alimentos e oxigênio são úteis para o corpo somente quando influenciados pela corrente vital interior. Se isso enfraquecer, devido ao abuso físico e mental, os suportes externos da vida se tornam ineficazes. Os métodos que ensinam mostram como recarregar cada parte de seu corpo com energia vital vinda diretamente do onipresente poder vibratório de Deus, que o cerca e está dentro de você. É esse poder que criou o seu corpo e o sustenta. Pela prática dos exercícios de energização, e especialmente pelo Kriya Yoga, você pode animar todo o seu ser com a vida divina. Cada grama de carne contém energia suficiente para iluminar a cidade de Chicago por 2 dias. Você sente calor e vitalidade na carne gerada por essa energia. Mas não há tremenda energia em si dentro dos átomos da carne. Cada átomo é um dínamo de poder. Você pode recarregar vitalmente cada célula do corpo pela meditação em Kriya Yoga e pelo exercício da vontade de acessar a fonte cósmica de poder. Se você mantiver sua vontade intacta e usá-la para realizar todas as suas ações físicas e mentais, com disposição alegre, seu corpo e sua mente permanecerão vitalmente jovens. A natureza, a criação cósmica, é a personificação das leis de Deus. Portanto, você deve aprender a obedecer a essas leis. Doenças, desarmonias mentais e todos os tipos de miséria são as consequências da desobediência. Pelo mau uso do livre-arbítrio, os seres humanos optam por se comportar mal. E suas ações, sendo contrárias à lei divina, reagem posteriormente
sobre o sistema nervoso e a consciência, criando desarmonias no corpo e na mente. Quando se trata de dieta, as leis da saúde são constantemente quebradas. A maioria das pessoas cava suas próprias sepulturas com suas facas e garfos. Os animais do zoológico são alimentados de forma mais científica do que o ser humano médio. Você deve governar os seus hábitos alimentares pelo que deve comer, e não apenas pelo que agrada ao seu paladar. Sua dieta deve incluir uma predominância de frutas e vegetais frescos, e grãos integrais naturais e leguminosas. Evite muitos amidos refinados e muitos doces, e limite muito a ingestão de gorduras. Essas podem ser muito prejudiciais à saúde. Os melhores doces são os frutos secos ao sol da natureza, sem enxofre. Aqueles que comem muita carne devem interromper esse hábito, evitando estritamente todas as formas de carne bovina e suína, e comendo peixe, aves ou cordeiro apenas ocasionalmente. Cada pedaço de carne consumido deve ser acompanhado por uma grande porção de alface. Muito mais preferível é uma dieta totalmente sem carne, que inclua alguns laticínios, ovos e alimentos com proteínas vegetais. Amendoim sem sal ou amêndoas ou grão de bico cru, moído finamente e misturado com suco de laranja, é uma boa fonte de proteína como substituto da carne. Tome leite entre as refeições e não com as refeições. Evite comer demais. Ingerir mais do que o corpo precisa pode ser tão prejudicial quanto uma alimentação errada. Não pense que você tem que comer só porque o sinal do jantar toca. E quando você comer, coma menos. Além disso, aprenda a jejuar um dia por semana e 3 dias consecutivos uma vez por mês, com frutas frescas ou suco de frutas sem açúcar. A eliminação adequada é muito importante. Frutas e vegetais frescos ajudam a limpar o seu corpo. Em jejum, é bom tomar um laxante natural, suave em um suco de laranja. Postura também é importante para uma boa saúde. A má postura restringe o fluxo saudável da energia vital nas várias partes do corpo e órgãos vitais. A melhor postura é peito para fora, ombros para trás, estômago e abdômen para dentro e nádegas para baixo. Não fique com as costas curvadas ou com os ombros curvados. Não se sente em uma posição curvada, com a coluna desalinhada, dificultando a respiração e o livre fluxo da energia vital na coluna. Psicologicamente, uma postura encurvada sugere uma atitude derrotista. Sente-se sempre e fique em pé. Seja mestre de si mesmo, com sua mente no poder infinito dentro e ao seu redor. Faça exercícios regulares, como caminhar todos os dias. Aprenda a respirar corretamente, calma e profundamente, enchendo os pulmões até os lobos inferiores. Quando o sistema está bem oxigenado pela respiração adequada e pelo exercício, a força vital nele contida vitaliza todo o corpo, inclusive o cérebro. Por último, em conexão com os aspectos físicos da juventude, é extremamente importante conservar o seu poder sexual. A indulgência excessiva com o sexo e o mau uso da força criativa da natureza acarretarão doenças e velhice mais rapidamente do que qualquer outra coisa.
Ele desvitaliza o corpo e enfraquece o sistema imunológico. Casais casados devem praticar moderação e pessoas solteiras devem observar a abstinência, aderindo a práticas de boa saúde e não diminuindo a energia vital interior por meio de ações físicas e mentais erradas. Você aumentará a sua capacidade de manter a saúde e a juventude. Mesmo o karma de má saúde de vidas passadas pode ser grandemente mitigado. Não importa qual seja o seu passado, nunca é tarde para tentar mudar. Nunca é tarde para corrigir seus maus hábitos.